Vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 11 de março de 2026, uma quarta-feira. São 20 horas e 1 minuto na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo esse nosso encontro em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos transmitindo da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, o capítulo 21. Aliás, vamos dar início nesse capítulo hoje. Influência do meio. A influência que promove, que faz o meio nas comunicações espíritas, nas comunicações dos médiuns, no trabalho do médium. E Kardec vai usar o seu método tradicional, que é o de perguntas e respostas. E na questão de número 200, no item de número 231, ele inicia com a seguinte pergunta. Pergunta de número 1. O meio em que o médium se encontra, o ambiente, exerce alguma influência sobre as manifestações? Resposta. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem e para o mal. Então, evidentemente que o meio tem essa influência. Se for um meio ruim, ele vai ser mal influenciado. Se for um meio bom, protegido, aspas, né? Se der início ao trabalho mediúnico com uma prece, pedindo as bênçãos de Deus, de maneira séria, bem postada, bem organizada, bem orientada, pedindo a presença dos bons espíritos, certamente a gente vai contar aí com a possibilidade de ser orientado por bons espíritos. Não que isso elimine a possibilidade da influência dos maus espíritos, não é isso. Os maus espíritos sempre estão presentes, sempre. Né? Só não podemos dar chance, oportunidade, para que eles tomem conta da coisa. Pois não, Dani? Minha câmera simplesmente fechou. Eu vim aqui, Dani. Tenta abrir novamente, minha amiga. Provavelmente aconteceu alguma coisa aí de ordem técnica. Nós estamos aqui te aguardando. A segunda pergunta, ele faz o seguinte. Voltou, Dani? Voltou. Ele pergunta, os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam, dos encarnados e desencarnados que cercam aquele médium, que estão em torno daquele médium? Resposta sim. Quando o julgam útil e segundo a intenção da pessoa que os consulta. A pessoa que está fazendo a pergunta para o médium, se ela não for uma pessoa séria, se o propósito não for um propósito sério, se as perguntas não forem perguntas sérias, os espíritos superiores simplesmente ficam de lado observando e dão oportunidade ou permitem que aquele que queira se manifestar, se manifeste. E como nós sabemos, os espíritos imperfeitos, eles respondem a tudo, falam a respeito de tudo, sem se importar com a verdade, com a veracidade daquilo que está sendo falado. Não é? Então, quando eles julgam oportuno, segundo as intenções da pessoa que consulta, eles interferem sim para o bem com bons propósitos, vamos dizer assim, né? Para que aquilo ocorra bem a bom termo. Eles seguem respondendo, já o dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se para um auxílio especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio em que estes lhe permanecem, e do meio, imperfeições do médium e do meio, mas então estes lhe permanecem completamente alheios. Pergunta de número 3. Os espíritos superiores tentam levar as reuniões fúteis, para a reunião fútil intenções mais sérias?
Resposta: os espíritos superiores não comparecem às reuniões em que a presença é inútil. Simplesmente não comparecem. O problema é seu. Você quer brincar, fazer pergunta fútil, utilizar a mediunidade para ganhar dinheiro, é problema seu. Fique à vontade. Eles simplesmente não perdem tempo, não. Não vão gastar vela com mal defunto, como se costuma dizer aqui na Terra. Né? Simplesmente isso. Então, por isso que eles recomendam, ao iniciar qualquer trabalho espírita, sempre com uma prece. Sempre. De maneira séria. Não é? É muito importante isso. Não é de qualquer jeito, não. Né? Vamos permitir que o Espírito... Não, sempre de maneira séria. Né? Aos meios de pouca instrução, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Olha a importância da sinceridade e da seriedade. Boa vontade daquele que quer aprender. É o que a maioria não tem. Boa vontade, não se dedicam ao estudo do que quer que seja, muito menos da doutrina espírita, daquilo que os espíritos superiores têm a ensinar. Essa é a realidade. Infelizmente, a gente fala isso com pena, né? Com dó, porque as pessoas podiam se utilizar desses ensinamentos para a instrução própria, para o crescimento moral e intelectual, né? Mas não se utilizam, infelizmente. Mas aos meios instruídos, em que a ironia impera, não vamos. Né? Para aqueles que se acham acima do vulgo, acima da maioria das pessoas, não, eu sou o doutor fulano e tal, cientista, não estão nem aí não. Para eles, pouco se lhes dá aquilo que está sendo feito ali. Né? Eles já são autossuficientes. Né? Kardec, quando inicia o estudo da doutrina dos espíritos, a pesquisa a respeito da manifestação dos espíritos e das leis que regiam os fenômenos, ele fazia parte da Sociedade Real de Ciências de Paris. Ele fazia parte naquela época. Né? E ele vai aos seus pares e convida-os para que eles também façam parte dessa pesquisa. Sabe o que fizeram com Kardec? Deram risada da cara dele. Simplesmente isso. Né? Não, vamos perder tempo com uma bobagem como essa? Perder tempo com... É a mesma coisa que quando Fulton, que foi aquele que descobriu que o vapor poderia movimentar grandes máquinas, quando ele falou isso, numa reunião de doutos, deram risada na cara dele. Você está brincando com a fumacinha de água? Vai movimentar alguma coisa? E está provado que não só movimenta enormes máquinas, como pode movimentar o que você quiser, desde que você consiga concentrar aquele vapor. Não é? Então é assim. Não é? Às vezes a pessoa é tão ciosa de si mesma, ela se acha tão sábia, que ela acha que ela não tem nada para aprender. Não é? E sempre, a gente sempre tem o que aprender. Sempre. Não é? Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos. E esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que os que se vangloriam de sua sabedoria sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos adiantados. Então deixa esse pessoal à mercê de espíritos desse tipo, batedores, zombeteiros, brincalhões, né? De pouca seriedade e tal. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Pergunta de número 4. Deixa eu ver se tem alguém aqui. No YouTube não temos ninguém. E a Janaína está conosco lá pelo Facebook. Obrigado, Janaína. Boa noite para você também, viu? Obrigado pela sua presença. Pergunta de número 4. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Olha a pergunta de Kardec. Tem gente que é dirigente de centro espírita, aqui em Jaú eu estou falando porque eu conheci gente assim, que diz o seguinte:
na frente do nosso centro, deles o centro, na frente do nosso centro, espírito imperfeito, espírito ruim não entra, porque lá tem lanceiros defendendo a nossa casa. Olha a petulância dessa gente. Olha a petulância. Olha a falta de conhecimento dessa gente. Entra, sim, e você é o primeiro obsediado. Infeliz. Olha a resposta dos espíritos. Não, às vezes permanecem nelas. É muito bom. Eles são jocosos de vez em quando, né? Ele pergunta, é proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Se não, às vezes eles permanecem nelas, a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados. É claro que existe espírito imperfeito em todo lugar. Eles têm que se utilizar daquilo que é estudado pelo homem, que é conversado de um homem com o outro, de um ser humano com o outro, para se instruírem. O espírito faz exatamente como nós fazemos. Passamos por perto de algum lugar, de alguma coisa, e se aquilo nos interessa, o que nós fazemos? Paramos, observamos, escutamos e aprendemos. Eles fazem a mesma coisa. Eles são seres como nós, com a única diferença que não tem corpo físico, apenas essa diferença. O restante todo permanece. Todo, a maneira de pensar, de agir, de ser, de viver, exatamente da mesma maneira. Eles seguem, mas se calam como os estovados numa reunião de sábios. Ficam caladinhos. Se ali tem gente que tem conhecimento, se ali tem gente que está falando coisa séria, quem sabe o lugar que tem que ficar, fica quietinho. Não fala, aprende. Né? Papai, quando a gente estava na mesa, falava para a gente assim, come e cala. Mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente poderia adaptar, aprende e cala. Né? Aqui tem uma explicação de Kardec dizendo o seguinte, seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Não é necessário ser médium para ter espíritos em torno de si. O que atrai os espíritos são os nossos pensamentos. Kardec tem uma frase lapidar a esse respeito. Diz assim, dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Se os seus pensamentos são ruins, se você tem pensamentos ruins e os permite, quem vai estar do teu lado, em termos de espíritos, de desencarnados, são os que pensam como você. Agora, se você rechaça esses pensamentos, se você expulsa esses pensamentos da tua cabeça, se você procura fazer uma prece, procura tirar aquilo da sua cabeça, você rechaça esses espíritos da mesma forma. Rechaçando os maus pensamentos, rechaça os maus espíritos. Eles povoam espaço, estão constantemente ao nosso redor. Povoam o espaço. Céu e terra, o espaço todo. Ombreiam conosco, estão do nosso lado. Eles são testemunhas, muitas vezes, daquilo que nós não queremos que tenham testemunhas. Dos nossos bons e maus atos. Eles são testemunhas. Estão dentro da nossa casa, do nosso banheiro, dos nossos quartos. Eles só não permanecem nesses lugares se o dono daquela casa tiver um bom comportamento moral. Olha o alcance da boa moralidade. Olha a importância, raciocinem a respeito da importância da boa moralidade. Nós teremos boas companhias espirituais. Caso contrário, vai ser o oposto. E isso não é bom. Muita gente tem problemas sérios, problemas emocionais, psicológicos. Por quê? Maneira de pensar, forma de pensar. Não se utilizam dessas ferramentas que Jesus há 2000 anos atrás ofereceu para nós. E que o Espiritismo vem confirmar, e ampliar, e explicar.
Cuide do seu pensamento. Jesus, falando a mesma coisa, dizia para os seus seguidores: vigiai e orai. Primeiro vigiar, depois orar. Orar é secundário. Orar é secundário. É importante? Importantíssimo orar. Mas primeiro vigiar. Vigiar o quê? O pensamento. Importantíssimo. Vigia o teu pensamento. Cuida do teu pensamento. Para que ali não se estabeleçam a influência desses maus espíritos. Que eles adoram ver as pessoas sofrerem. Eles sofrem. E por isso desejam ver os outros sofrerem. Apenas por isso. Não tem nada com a gente, muitas vezes. Não tem nada contra a gente, não nos obsediam. Não são nossos inimigos do passado, como querem muitos. Ah, não, a gente só é obsediado pelos inimigos. Não é verdade, não. Muitas vezes esses espíritos se aproximam de nós, mesmo tendo bom comportamento moral, para nos testar. Nós não devemos nos esquecer que estamos num mundo de expiação e provas. E uma das provas desse mundo é a má influência dos espíritos. A má e a boa influência, contrabalançando a má influência. Né? A boa influência contrabalançando a má influência. Mas Deus permite a má influência para ver a quantas anda a nossa posição moral em relação a ela. Não é? Bebe quem quer, frequenta bar quem quer, frequenta boate quem quer, prostíbulo quem quer, e frequenta igreja quem quer também. Depende de cada um. É necessário frequentar a igreja para ter um bom comportamento moral? Absolutamente. Não. Religião não faz a boa moral. Ela indica a boa moral, ela orienta a boa moral. Ela procura, ela trabalha no sentido de fazer homens de bem. Mas não é fundamental que você frequente igreja para ser um homem de bem. Não é? A pessoa tem essa necessidade porque é uma necessidade de frequentar uma igreja, um centro espírita, seja o que for, por uma necessidade íntima, de apoio espiritual, de apoio emocional e psicológico. Não é? Mas não que ali seja necessário para que você tenha uma boa conduta moral. Se você conseguir equalizar, orientar os teus pensamentos, orientar bem os teus pensamentos, organizar o teu modo de pensar, nenhum mau espírito vai conseguir desorganizá-lo. Agora, as pessoas pensam 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, não se atêm a organizar o próprio pensamento. Leiam os filósofos. E vocês vão aprender a organizar o próprio pensamento. É necessário isso. É necessário ter o conhecimento para poder organizar o pensamento. Não é? A pessoa que organiza o seu pensamento, ela sabe como resolver um problema. Quem não organiza o pensamento, tenta resolver o problema, começar a resolver pelo fim. E não é a solução para problema nenhum. Nós temos que equalizar os nossos problemas e começar a resolvê-los pela parte mais fácil, atingindo a parte mais difícil deles. Não é? Isso vale para todos os problemas, sejam eles quais forem. Não é? Eles seguem. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme o atrairmos ou repelirmos. A faculdade mediúnica nada tem com isso. É simplesmente um meio de comunicação. O fato de ser médium não vai atrair para você bons ou maus espíritos. Você é apenas um intermediário deles, nada mais. Quando nós escutamos uma música cantada por alguém, vamos lembrar aí de um cantor bastante famoso, Roberto Carlos, Nelson Gonçalves, como muita gente na nossa cidade conhece. Né? Ele é autor da música? Na maioria das vezes não. Ele é o compositor da música? Na maioria das vezes não. Ele é poeta? Na maioria das vezes não. O que ele faz com a música? Interpretá-la ao seu modo. Ele interpreta. O médium é exatamente isso. É um intérprete dos espíritos. E muitas vezes ao seu modo. Apenas isso.
todos nós, indistintamente, todos os seres humanos, somos acompanhados por espíritos. Temos por companhia bons e maus espíritos. Somos influenciados por eles, independentemente de sermos ou não médios. Eu vou ler novamente esta frase que é importante. A faculdade mediúnica nada tem com isso. É simplesmente um meio de comunicação. Não tem nada a ver com a influência dos espíritos. Segundo vimos no tocante às causas de simpatia e antipatia entre os espíritos, compreende-se facilmente que devemos estar cercados, no plural, dos que têm afinidade com o nosso espírito, de acordo com a nossa elevação ou inferioridade, elevação intelectual ou moral e inferioridade intelectual ou moral. É importantíssimo desenvolver a intelectualidade, porque é a intelectualidade que leva à moralidade, não é o contrário, viu? É mais importante o desenvolvimento intelectual do que o desenvolvimento moral na nossa fase evolutiva, porque a elevação intelectual é que leva ao desenvolvimento moral. É importantíssimo nós termos conhecimento das coisas, nos informarmos, termos um conhecimento geral a respeito das coisas, né? Formarmos opinião a respeito das coisas, não ficar em cima do muro, não. Forme opinião a respeito das coisas. E procure tender para o bom comportamento, para as boas coisas, para as boas decisões. E você vai estar aprimorando cada vez mais a sua moralidade. E é preciso ter boa moral, boa conduta moral. Fala, não, é só um cigarrinho de maconha, não faz mal para ninguém. Eu não estou prejudicando ninguém, eu estou prejudicando só eu mesmo. Mentira. Você é tão criminoso quanto aquele que trafica. Você está colaborando com o traficante. Seja um cigarrinho de maconha, seja uma cheiradinha de cocaína. Você é tão criminoso quanto. Não se esqueça disso. Eu não estou sendo rigoroso demais, não. Tem gente que é permissiva a esse respeito. Cigarrinho de maconha é até bom, não faz mal para ninguém. Mentira. Não faz nem o cigarro de maconha, nem o cigarro convencional, nem o álcool, nem o fumo e nem a droga ilícita. Não faz bem para ninguém. O homem não precisa de aditivos químicos para ser melhor ou ser pior. Ele tem que ser autossuficiente para se estimular, se autoestimular para o bem. Agora, não adianta, quando está na pior da fase, na pior das situações, procurar que as outras pessoas resolvam o problema dele, porque ninguém vai resolver, não. Ninguém vai resolver. Essa pessoa tem que equalizar os seus problemas e começar a solucioná-los pela parte mais fácil até solucionar a parte mais difícil. Qual é o meu problema? É financeiro? Aonde está a origem do problema? No meu cartão de crédito, porque eu gasto mais do que eu posso. Só precisa de economista o sujeito que gasta mais do que ganha, ou o país que gasta mais do que arrecada. Só estes. Então, como é que eu soluciono o meu problema? Primeira coisa, quebra o cartão de crédito e joga fora. Isso é a primeira coisa, joga fora. Cheque especial, rasga todos eles. E começa a viver daquilo que você ganha. Mas eu não estou ganhando para viver. Arrume um meio. Arrume um meio. E não o meio ilícito. Porque o meio ilícito leva a derrocada, leva a miséria, leva a fome, leva a cadeia. As pessoas não sabem o que é uma cadeia. Visite uma cadeia para você saber o que é uma cadeia. Visite. E você saberá o quanto de sofrimento tem ali dentro. Basta visitar, viu? Eu visitei várias vezes, porque eu fazia palestra aqui no Centro de Ressocialização de Jaú. É triste, gente. E o Centro de Ressocialização de Jaú é considerado um hotel de 5 estrelas perto da cadeia da Barra Bonita. Hotel de 5 estrelas. Eu entrei dentro de uma cela daquela, 3 beliches de um lado e 3 de outro, e um banheiro.
Tá? Eu entrei assim, só para aguardar um pouquinho, que estavam abrindo o portão, não tinham aberto ainda. Gente, e estava com a porta aberta. Eu me imaginei ali dentro, terrível. Terrível, o homem não é para ficar retido num lugar daquele. Então pensem muito antes de cometerem qualquer estupidez. Pensem muito antes de dar ouvido para as más companhias, encarnadas e desencarnadas. Pensem muito, porque a solução não está nas drogas. A solução não está no mau comportamento. A solução não está no sexo desvairado, no sexo fortuito, nas farras, no happy hour regado a álcool. Não, a solução não está aí, pelo contrário, aí estão os problemas. E você vai acabar arrumando problema, e problema sério, muitas vezes para o resto da sua vida. E quando chega lá para o finalzinho da vida, como eu estou, o que pode acontecer? Um câncer, uma doença séria, um problema grave de saúde, e você vai se arrepender amargamente de ter enveredado por este caminho. Não estou falando aqui, não sou moralista, coisa nenhuma não. Tá certo? É a realidade, essa é a realidade, é a verdade. O mau comportamento moral leva a isso. Entrevistei dezenas de viciados em droga lá no Centro Espírita. Uma menininha de 15 anos, 16, quando muito, veio se entrevistar comigo drogada. Drogada, gente. Ela usava... Eu falei, o que você usa? Ela falou, eu uso bala. Bala é aquele comprimidinho que usa em festa rave. Eu não lembro o nome dessa droga. Né? Tem um nome essa droga. A menina estava completamente avoada. Eu falei, escuta... Anfetamina, né? Não sei. Anfetamina? Não é. Tem um outro nome. Tem um outro nome. É um ácido... Eu não lembro o nome agora. Eu falei, menina, você sabe, seus pais sabem que você droga? Não. Você sabe, você tem que idade? Ela falou, repetiu para mim, 14, 15, 16 anos. Falei, você sabe que daqui 10 anos você pode ter um câncer? Ela regalou os olhos, sabe, tomou um choque. Eu acho que não é êxtase. Êxtase, é o êxtase, mas o êxtase tem um nome, essa droga que compõe o êxtase tem um nome. Metil alguma coisa, eu não lembro o nome agora, exatamente. Né? Põe êxtase lá, vê a composição do êxtase, põe lá que vocês vão achar. Né? Então essa meninada está embarcando nessa de graça, e depois que embarcam nessa não conseguem sair. E adultos, eu vi na praça, eu não lembro o nome daquela praça, era em frente à antiga rodoviária de São Paulo, capital. Ela é cercada por muretas de 1 metro de altura, 80 centímetros de altura, e as pessoas se abaixam naquelas muretas, a pessoa fica invisível depois que ela se abaixa, para fumar crack. E eu vi gente, cabelo mais branco que o meu, passar, dar 2, 3 tragadinhas naqueles cachimbos de crack e ir embora. Gente, que absurdo! É isso que nós estamos vivendo. É esse tipo de realidade que nós estamos vivendo. O que espera da vida? O que espera da saúde do próprio corpo? Eu estou falando da saúde física, da saúde emocional, da saúde psicológica. Uma pessoa que faz uma coisa como essa. O que espera essas pessoas? Então é preciso raciocinar. Como essas pessoas podem imaginar estar acompanhadas pelo seu anjo da guarda, pelo seu espírito guia, por bons espíritos? Vai estar acompanhado por maus espíritos, com certeza, que vão levá-lo cada vez mais, vão afundar a cabeça dela cada vez mais na lama do vício. Cada vez mais. As mulheres estão se afundando no álcool. Tem mulher consumindo mais álcool do que homem hoje em dia. É preciso alertar essa meninada para isso. É preciso alertar, é preciso que alguém faça esse alerta. Nós estamos, lamentavelmente, com um grupo de pessoas dirigindo o país que faz o contrário, estimula esse tipo de coisa, lamentavelmente. Mas é outro detalhe, né? Ele segue, deixa eu ver se tem alguém falou alguma coisa aqui. O Jorge está pelo YouTube. Boa noite, Jorge.
Estava viajando e cheguei agora. Obrigado, viu? Pela sua presença, Jorge. Prazer tê-lo conosco, viu? Tá. De acordo com a nossa elevação ou inferioridade, ele segue dizendo o seguinte: consideremos ainda o estado moral do nosso globo, que é muito importante. Um planeta de expiação e provas abriga a maioria dos que aqui compõem esse planeta, a maioria de encarnados e desencarnados são espíritos imperfeitos, espíritos inferiores. A maioria, por isso que ele está fazendo essa consideração. Consideremos ainda o estado moral do nosso globo e compreenderemos qual o gênero de espíritos que deve predominar entre os espíritos errantes, entre aqueles que estão desencarnados. Estar errante é estar sem corpo físico, livre. Não vai estar no umbral, não vai estar na colônia, não sei da onde. Está livre, sem corpo físico. Isso é estar em estado de erraticidade. Então, que tipo de espírito num planeta como o nosso está em estado errante, em estado de erraticidade? Espíritos imperfeitos. Se você dá a chance, o que acontece? Pum, em cima de você. E vai pisar na tua cabeça cada vez mais, para que você venha a cair na derrota, na sua própria derrota, porque você, ao desencarnar, vai fazer parte do time deles. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante das criaturas, por suas preocupações e seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários. Quais as ordens de espíritos que neles se encontram? Nós temos um país, fica próximo ali da Alemanha, ali, chama Liechtenstein é o nome desse. Já ouviram falar desse país? Se não ouviram, põe no professor Google e vão ver que tipo de país. Tem acho que 30 mil pessoas no país. Só para dar uma palhinha a respeito dele, a condição de vida deles é 5 vezes melhor que a do norte-americano. Maior renda per capita do mundo. E olha o nosso país, né? Olha o nosso país, onde precisamos de Bolsa Família, Bolsa Droga, Bolsa Vale Presidiário, Vale Gás, né? Então olha o que nós estamos construindo aqui no nosso Brasil. Olha o que nós estamos construindo, o lixo de país que nós estamos construindo, ou destruindo, né? Não estamos destruindo, por omissão dessa sociedade que vive no nosso país. Omissão grave. E a omissão custa caro, não só na vida pessoal, como na vida coletiva. Partindo desse princípio, imaginemos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, interessados apenas em seus prazeres. Quais seriam os espíritos que de preferência estariam neles? Lembre-se dessa reunião que esse tal de Vorcaro, Daniel Vorcaro, promoveu entre os políticos do nosso país. Orgia sexual com droga, com etc. E tal. Que tipo de espíritos podem estar aliados a esses homens? Então, que tipo de decisão esses homens tomam em relação ao país? As piores possíveis. Porque estão sendo mal conduzidos, espiritual e moralmente. Não é? É isso. Ah, não, os políticos são corruptos. É claro que são corruptos. Evidente. O povo é corrupto. O comportamento da maioria é corrupto, é de corrupção, lamentavelmente. Não é? As pessoas merecem isso? Absolutamente, não merecem. Mas se comportam de forma a merecer, lamentavelmente. Quais seriam os espíritos que de preferência estariam entre eles? Não serão seguramente os espíritos superiores, pois que os nossos sábios e filósofos não iriam passar inteiros o seu tempo. Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes. Está falando dos espíritos aqui. E de simpatizantes de suas qualidades ou de suas imperfeições. É isso sem qualquer ideia de evocação. Evocação
pedir o comparecimento, a presença de um espírito a uma determinada reunião. É o que se faz numa reunião espírita, ou se deveria fazer, né? Os centros espíritas não evocam o espírito, que diz que não precisa evocar e tal, não se deve evocar, ao contrário do que orienta Kardec. Tá? Mas não é necessário evocar nenhum tipo de espírito para que eles compareçam às nossas reuniões. Sabe quando a gente faz aquela reuniãozinha na nossa casa, o churrasquinho regado a álcool e drogas? Você não precisa convocar nenhum espírito, vem todos ali aqueles que estão envolvidos com esse tipo de coisa. Todos ali, dentro da sua casa, junto com a sua esposa, filhos, mãe, pai. Exatamente esse tipo de espírito. E não estou exagerando, não. Não devemos cortar o álcool? Não devemos cortar nada na nossa vida. Mas faça aquilo que pediu Jesus. Seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Seja prudente. Tenha prudência. Aquele que gasta mais do que ganha, gasta o que não pode. E aquele que gasta mais do que tem, gasta mais do que deve. Isso é falta de prudência. Isso vale para qualquer coisa. Tome isso por objetivo na sua vida, por lema de vida. Não é? Precisamos usar da prudência. É necessário. Não devemos, por isso, deixar de brincar, de cantar, de se divertir. Não é isso que eu estou falando. Você pode ter uma vida normal, natural, desde que você não permita determinadas coisas. Fazer um churrasco em casa, ter uma brincadeira sadia entre amigos, parentes, conhecidos, aqueles a quem nós amamos, não necessita necessariamente que você faça orgias. Não necessita. Faz quem quer. E arca com essa responsabilidade quem fez. Admitamos agora que eles tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, através de um intérprete, através de um médium, ou seja, de um médium. Que espíritos responderão ao seu apelo? Essas pessoas que estão nessas reuniões de baixa qualidade moral, se pedirem para um médium receber um desses desencarnados que eles estão, ser intérprete de um desses desencarnados, que tipo de espírito vai responder às perguntas daquelas pessoas? Não pode ser um bom. Tem que ser um péssimo, né? De baixa qualidade moral. Baixíssima qualidade moral. Evidentemente, os que lá estão dispostos a isso e que nada mais buscam do que uma ocasião favorável, o que nada mais buscam é de uma ocasião favorável, está falando dos espíritos. Se numa reunião fútil se evocar um espírito superior, ele poderá atender dando uma comunicação orientadora, uma instrução, uma orientação, bons conselhos, como um bom pastor que se dirige às ovelhas desgarradas. Mas, se não se vê compreendido nem ouvido, vai-se embora, como também o farias em seu lugar, e os outros têm o campo livre. Simplesmente vão embora. Como a gente sempre costuma dizer, não gastam vela com mal defunto. Essa é a realidade. Não é? Questão de número 233. O Jorge fez um comentário aqui, não só políticos, mas religiosos de várias denominações se envolvem em corrupção. É verdade, Jorge, infelizmente, né? Infelizmente. Não são bons religiosos, porque se cumprisse aquilo que está dentro do Velho Testamento e dos Evangelhos de Jesus, não cometeriam esse tipo de absurdo. Não cometeriam. Tem gente séria no meio religioso. Tem gente séria. Tá? Mas é minoria. Assim como tem gente séria dentro da doutrina espírita. Mas é minoria. Essa é a realidade. A seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para haver comunicações elevadas. A seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para haver
comunicações elevadas de espíritos superiores. Há pessoas que nunca riem, mas nem por isso têm o coração mais puro. Ora, é, acima de tudo, o coração. Quando ele fala o coração, ele está falando de os sentimentos. Sempre se supôs que os sentimentos estivessem no coração, né? Estou te falando de coração. Coração aberto, né? Coração não tem nada a ver com sentimento. Sentimento está no espírito, nem no cérebro está. Está no espírito. O cérebro é apenas uma ferramenta do espírito, né? Os nossos sentimentos estão no nosso íntimo, no nosso ser, na nossa essência, que é o espírito, né? Ora, é acima de tudo o coração, os sentimentos, o que atrai os espíritos bons, a maneira de pensar, os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas, mas se estamos em más condições, nos entretemos com os que se nos assemelham, que não perdem a ocasião de nos enganar e quase sempre estimulam os nossos preconceitos. Vemos assim a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia, como hoje, o mundo dos espíritos, e antes que as experiências mais decisivas tivessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a maneira de ver dos assistentes, não é que as suas opiniões se tenham refletido no espírito do médium, como num espelho, mas que os espíritos simpáticos a estes, para o bem ou para o mal, participam das mesmas ideias. A prova disso é que, se puderem atrair outros espíritos para se comunicarem em lugar do que habitualmente os cercam, o mesmo médium falará uma linguagem muito diferente, dando comunicações bastante afastadas de suas ideias e convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade, comunhão de pensamentos entre as pessoas que ali estão. Houver para o bem, com mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender, sem segundas intenções. Eles não estão querendo sábios nas reuniões. Estão querendo pessoas que tenham realmente vontade de aprender, desejo de se instruir. Kardec tem uma frase lapidar a esse respeito. Ele diz assim: aquele que não quer estudar demonstra muito mais curiosidade que desejo real de se instruir. As pessoas se aproximam do espiritismo porque imaginam que é uma coisa fantasiosa, mirabolante, cheia de coisas fantásticas e tal. Não é nada disso. Espiritismo é estudo, espiritismo é ciência. Não queira dominar uma ciência sem o devido estudo, sem a devida dedicação, paciência, empenho em conhecer aquela ciência. Isso vale para qualquer ciência, seja ela de exatas ou de humanas, para qualquer ciência. Se a pessoa não se debruçar sobre os livros, não procurar aprender as minúcias daquela ciência, não vai adquirir o conhecimento sobre ela. E isto vale também para depois de adquirido o diploma, porque muitas vezes passa uma vida inteira, uma pessoa que tem uma formação acadêmica passa uma vida inteira estudando para estar sempre par e passo com aquela ciência, acompanhando par e passo a modernização daquela ciência, os descobrimentos sobre ela, aquilo que os pesquisadores, aqueles que estudam, que vão em busca de novos conhecimentos, estão descobrindo. Tivemos o caso aqui de uma cientista brasileira que descobriu a maneira de fazer tetraplégicos andarem.
Olha que coisa extraordinária, coisa que eu nunca imaginei possível uma coisa como essa. Então, como é que um médico, uma pessoa estudiosa do corpo humano, dedicada a esse estudo, ou que estudou isso, não vai acompanhar o desenvolvimento dessa ciência? Se não acompanhar, vai ficar completamente desatualizado. E um médico desatualizado é uma fábrica de cadáver, porque ele vai acabar cometendo erros graves, né? Ele vai acabar cometendo erros absurdos, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá no YouTube. Se tiver mais alguém aí pelo YouTube, nós estamos com a Janaína conosco, mas se tiver mais alguém, por favor, dê uma boa noite aí, alguma coisa no chat, para a gente saber quem está presente. No YouTube, no Facebook, dê uma boa noite aí, por favor. Nós vamos passar para o capítulo 22. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Tem 4 mensagens, que deve ser a Dani que deve estar falando alguma coisa aqui. Tá, diz que está tentando resolver aqui o problema dela e deve estar com um probleminha lá na câmera dela, né? Muito bem. Se não há nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nós vamos passar para o próximo capítulo. Muito bem. Vamos lá então. Capítulo 22, da mediunidade nos animais. Prestem atenção nesse capítulo. Ele é um capítulo relativamente pequeno, curto, mas ele esclarece muita coisa. Porque as pessoas, muitas pessoas, 3 páginas, muitas pessoas têm a ideia de que existe mediunidade nos animais. Vamos ver o que falam, o que ensina, o que instrui os espíritos superiores. Questão de número 234. Os animais podem ser médiuns? Resposta dos espíritos superiores. Frequentemente se tem proposto esta questão, e certos fatos parecem respondê-la afirmativamente. O que, sobretudo, tem dado motivo a aceitá-la são os notáveis indícios de inteligência de alguns pássaros educados pelo homem para parecerem adivinhar o pensamento, e chegam a tirar de um maço de cartas as que correspondem exatamente ao pedido feito. Observamos essas experiências dos espíritos, hein? Observamos essas experiências com especial cuidado. E o que mais admiramos foi a arte que se teve de desenvolver para a instrução desses pássaros. Não se pode negar que eles possuem uma certa dose de inteligência relativa. Aliás, no animal a inteligência é sempre relativa. Tudo que ele recebe de instrução do homem tem a ver com aquilo que foi dado pelo homem para ele como instrução. Se ele for abandonado pelo homem, ele volta à sua origem. Assim que um pássaro habituado a fazer um ninho de um jeito, o seu filhote vai fazer daquele jeito, o filhote do filhote vai fazer daquele jeito, o filhote do filhote vai passar 10 gerações, 20 gerações, 100 gerações, eles vão fazer o ninho exatamente daquela maneira. A inteligência no pássaro, no animal, de um modo geral, é sempre relativa. Eles não têm livre-arbítrio. Quando eles desencarnam, eles não ficam em estado de erraticidade. Não existe animal no mundo dos espíritos. Questão de número 600 do Livro dos Espíritos. Por favor, leiam lá. Não existe. A erraticidade, o estado de erraticidade, ficar livre, sem corpo físico, presume aprendizado. Tem o propósito de fazer com que nós aprendamos. E os Espíritos dizem que nós aprendemos em estado de erraticidade, em horas, aquilo que levamos anos para aprender como encarnados. E os animais não têm essa possibilidade. Tanto que sequer podem escolher a espécie que vão reencarnar.
desencarnam, ficam numa espécie, se a gente quiser dizer assim, de erraticidade, mas muito rapidamente, quase que imediatamente, são separados, escolhidos e reencarnam. E não podem escolher a espécie. Primeira oportunidade, reencarnam. Presume-se que por uma questão de lógica, se deve fazer com que um animal de uma determinada espécie reencarne o máximo de vezes possível naquela espécie para aprender tudo que aquela espécie possa oferecer como ensinamento para aquele animal. Presumo eu, mas isso é uma opinião pessoal, é um raciocínio pessoal. E os espíritos não ensinam isso. Né? Mas o animal não tem esse direito, já o homem não. O homem tem livre-arbítrio e pode escolher a encarnação que deseja, o corpo que deseja, a maneira de encarnar, a família que ele deseja encarnar. Né? É assim que funciona. Ele tem esse livre-arbítrio, tem essa liberdade. Vamos lá. Não se pode negar não se pode negar que eles possuem uma certa dose de inteligência relativa. Mas devemos convir que, na circunstância aludida, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque ninguém se pode vangloriar de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário, para certos casos, supor que eles possuem um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos, mais clarividente. Clarividência não é vidência, é ver o que está acontecendo em tempo real. Então o pássaro veria, como um clarividente, escolheria a carta e entregaria para o seu instrutor. Sabemos com efeito que a lucidez é essencialmente variável e está sujeita a frequentes intermitências. Está falando do médium. Eles não têm sempre a mesma lucidez. Do médium sonâmbulo, do médium clarividente. Né? Não tem sempre, a lucidez é variável. Está sujeito a intermitências, então pode estar melhor, pode estar pior e tal. Enquanto entre esses pássaros seria permanente e funcionaria, no caso com uma regularidade e uma precisão que não se encontram em nenhum sonâmbulo, portanto em nenhum médium, que é um absurdo. Numa palavra, ela, a clarividência, jamais lhes faltaria. A maioria das experiências que presenciamos assemelhavam-se à prática dos prestidigitadores, os caras que faziam adivinhação. Tá? Simples truque, nada mais. Não podem deixar dúvidas quanto aos meios empregados, particularmente os das cartas preparadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular os truques empregados sem que o efeito não seja atingido. Vocês lembram daquele mágico que aparecia no Fantástico, está há muito tempo atrás? Como é que ele chamava? Mr. M. Mr. M. O Mr. M ficou por anos na televisão, fazendo coisas inusitadas, coisas que você como é que pode? Como é possível? O cara é bom mesmo e tal, né? O tal do Mr. M. E num determinado momento, provavelmente quando a sua popularidade começou a declinar, eles resolveram fazer um programa onde ele revelava como o truque era feito. Não passava de truque, era tudo truque. É disso que ele está falando aqui. Muita gente vai lembrar do Mr. M. Tem aí no YouTube, viu? É só procurar que vocês vão encontrar o tal do Mr. M. Né? Simplesmente efeito de prestidigitação. Mágica, de truque. Mas, embora assim reduzido o caso, não é menos interessante, pois
resta sempre a admirar o talento do instrutor e também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior do que se o pássaro só tivesse de agir através de suas próprias faculdades. Conseguir que ele faça coisas que excedem os limites do possível para a inteligência humana é provar, por esse mesmo fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, é inegável que os pássaros só atingem esse grau de habilidade após algum tempo de cuidados especiais e perseverantes, que não seria necessário se sua inteligência bastasse para levá-los aos resultados. Não é mais extraordinário ensinar-lhes a tirar carta do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. Uma mamãe tinha uma vizinha, quando era criança, né, que tinha um papagaio, cantava o hino nacional de cabo a rabo, não errava. Se a gente pedir para as pessoas cantarem o hino nacional brasileiro, a maioria vai errar. E eu estou falando aqui de 99% dos brasileiros. Não sabem o hino nacional de cor. Né? Então, a mamãe falava sempre a respeito desse pássaro, desse papagaio. Cantava o hino nacional de cabo a rabo, sem errar. Era uma sumidade, né? Muito maior do que muitos brasileiros. Acontece o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse mais durável. Desde a primeira sessão a que assistimos, nada mais vimos do que uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando ignorância das condições mais características dessa faculdade. Eu vou ler essa 235 para nós encerrarmos os estudos de hoje. Item de número 235. De qualquer maneira, as experiências acima deixam intacta a questão principal, pois assim como a imitação do sonambulismo não nega a existência da faculdade, a imitação da mediunidade nos pássaros nada prova contra a possível existência nesses ou em outros animais. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo muito lógico supor que um ser vivo, dotado de um certo grau de inteligência, seja mais apropriado a esses efeitos do que um corpo inerte, sem vitalidade, com uma mesa, por exemplo. Apesar disso, é o que não se dá. Vamos anotar aqui a questão de número 236, ela é um pouco longa, por isso que eu não vou iniciá-la, porque ela inicia e acaba esse capítulo. Tá bem? Não temos outra questão não. Então vamos anotar a 236 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma explicação, o Jorge escreveu aqui, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Rei de Kardec, isso mesmo. O papagaio é um legítimo brasileiro, é mesmo, é um legítimo brasileiro, malandro, chavequeiro. Você tem razão, Jorge. É um legítimo brasileiro mesmo. Vamos lá, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Celso, Dani, Jorge, a nossa Janaína. Picotou a sua voz. Eu não consegui ouvir direito, Celso. Não, tá tudo certo, Luiz. Ok. Ótima aula. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu? É muito bom a gente ter essa oportunidade de estudar o Livro dos Médiuns, né? Muito bem, vamos fazer então nossa prece de encerramento? Eu convido os meus queridos e amados companheiros e confrades da nossa querida doutrina dos Espíritos a nós elevarmos o nosso pensamento, mentalizarmos juntos
a figura do nosso excelso amigo Jesus de Nazaré, mestre, modelo e guia de toda a humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral de orientar-nos à própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.